Aceitei já. Daí agora. Tá me ouvindo? Pronto. Beleza, melhorou até o áudio. Eu estava falando sobre quando nós vamos fazer contas de verdade, né, para facilitar a vida dos alunos, o que a gente sempre faz são campos uniformes. O que que são campos uniformes? São campos retinhos, tipo esse aqui. Uhum. Valor sempre constante e sempre numa direção e sentido, né? Diferente desse negócio aqui que é redondo. Sim, Então tá. você deve imaginar que fazer contas com coisas redondas são mais complicados que coisas retas. Muito bem. Então, é isso, né? Eu vi que o teu professor, né? Eu acho, assim, se fosse para eu chutar, ele não ia, eu acho que ele não vai cobrar muita conta disso. Agora, tem que saber bem a teoria, então. O que que vai acontecer numa situação como essa aqui? Veja só. Ele está colocando limalhas aqui, magnéticas, para ver qual é o efeito que elas causam, que elas sofrem, né? Em determinadas partes do ímã. Então vamos ver o que aconteceu aqui, olha só que legal. Ele colocou uma limalhazinha, né? Uhum. Neste lado norte do ímã. Quem que aponta então para o lado norte do ímã? O lado sul da Sim, limalha, né? Faz sentido, os opostos se atraem. Aqui do outro lado, mesma coisa. Então, lado sim. norte indo em direção ao lado sul. E aqui, o que que vai acontecer se eu colocar aqui nessa região meio ambígua, né? De novo vai apontar, vai ficar, né? Cada um para o seu determinado lado. Mas perceba que essa limalhazinha ela está um tanto quanto tangente aqui às linhas de campo. Ela está diagonalzinha, tá vendo? Sim. Então ela acompanha sempre esse formato da linha de campo. Então ela ficou diagonalzinha aqui, é assim que ela tem que ficar. Tá. Muito bem. Então tá bom, tá aí algumas versões meio realísticas de como ficam os campos, né? Assim mesmo que eles ficam. Muito bem. Agora, um efeito muito importante aqui, né, que você tem que lembrar, porque provavelmente vão cobrar lá na parte de eletromagnetismo. Quando você tem uma corrente elétrica, ou seja, se liga uma bateria e coloca um fio, e esse fio gera uma corrente elétrica, é, a corrente elétrica por si só também gera um campo magnético. Então, todo fio Uhum. que passa uma corrente elétrica, ele também gera um campo magnético, vamos dizer assim, rotacional em relação ao fio. Então, por isso que você colocar uma bússola, por exemplo, perto de um fio que está passando corrente elétrica, a bússola vai se mexer. Por sinal, foi assim que eles descobriram, né? A criação de campo magnético por meio de corrente elétrica. O cara colocou uma bússola sem querer perto e deu isso. Muito bem, então ele percebeu ali um campo magnético. Muito bem. Então, claro, a gente vai falar eventualmente mais sobre isso. Agora vamos focar só aqui no campo magnético. A lei mais importante para fazer conta, isso eu vi lá no teu slide, é a lei de Biot-Savart. Então, Uhum. tal qual o campo magnético e a força magnética, ou melhor, tal qual o campo elétrico e o campo gravitacional, né? A força magnética, o campo magnético, ele também tem um efeito semelhante. Um efeito de que quanto mais distante, menor a força magnética, menor o efeito do campo magnético. A gente aprende isso aí lá na escola, né? E chama de lei de Coulomb. A gente tem a lei de Aham. Coulomb assim: K, Q sobre R quadrado. Isso aqui é o Uhum. campo elétrico pela lei de Coulomb. A gente também aprende a força gravitacional, né? O campo gravitacional, que é G massa dividido por R quadrado. Sim. Então, a ideia é que a força magnética tem essa mesma lógica, né? Tem um R quadrado embaixo, a distância ao quadrado. Então vamos ver como é que vai ficar isso lá na equação do campo magnético, olha só. Apareceu R quadrado aqui, tá vendo? Uhum. Só que apareceu aqui em cima coisas não tão diretas, como lá que era a massa e a carga. Sim. Aqui aparece uma constante na frente, beleza. Essas duas também tem uma constante na frente, o K e o Gzão. Aqui é a constante elétrica, aqui é a constante Sim. gravitacional. Uhum. Então aqui, esse cara todo é a constante magnética. Muito bem. Ah, tá.
E esse aqui está fazendo o papel que esse I vezes ΔL, corrente vezes comprimento do fio, está fazendo o papel que aqui quem está fazendo é a carga e aqui quem está fazendo é a massa. Ou seja, os elementos que causam o campo elétrico e que causam o campo gravitacional, né? Só existe Uhum. campo elétrico porque tem um objeto com carga elétrica causando ele. Só existe campo gravitacional porque tem uma massa causando, tipo a Lua, a Terra, o Sol, né? São Sim. massas que criam campos magnéticos. Aqui são cargas que criam campo elétrico. E aqui, quem é que vai criar, então, o campo magnético elétrico? Quem é que vai criar o campo magnético aqui? É a corrente vezes o comprimento do fio. Então, a corrente que passa no fio. Isso Tá. que cria campo magnético, beleza? Como a gente acabou de conversar. Acabamos de falar que corrente passando num fio gerava campo magnético. Sim, sim. Aqui, corrente passando num fio gera o campo magnético, beleza? Então, todas as equações da física são simétricas. Uhum. Ou seja, elas têm essas semelhanças, esses formatos semelhantes. Então, ó. Ah, isso aqui é maravilhoso. Esse negócio de saber o sentido das coisas. Quando a gente está Ai, falando de campo sim. magnético, que a gente tem que Nossa, fazer a regra da mão direita. muito confusa nisso. Tem que treinar. Então, tá aqui a regra da mão direita. Então, nós temos uma mão. Aqui, para falar a verdade, existem muitas regras da mão direita. É natural ficar confuso. Então, aqui ele está mostrando como é que funciona a regra da mão direita. Vamos dar uma lida, então, já que você achou confuso. Coloque a mão direita com os 4 dedos lado a lado, no mesmo plano que o da palma da mão, e com o polegar levantado nesse plano. Então, por exemplo, deixa tua mão deitada, em outras Uhum. palavras, Tá. certo? Nem tá rolando aqui. Daí ele vai dizer o que significa cada coisa aqui. Particularmente, eu prefiro fazer a pistolinha, né? Mas ele prefere deixar a mão aberta, que seja. Muito bem. Aponte o polegar no sentido da corrente elétrica que está passando ao longo do ΔL. Então, ele vai, digamos que ele diga, a corrente está apontando para a direita. Então, você pode abrir sua mão aí na sua frente, Maria, e você vai ver o seu dedão apontando para a direita, certo? Uhum. Isso, muito bom. Então, Sim. você vai sempre colocar o teu dedão no sentido que o problema indica que está fluindo a corrente, ok? Então vamos deixar assim a mão bem confortável para frente e a gente vê o dedão apontando para a direita, muito bem. Então vamos supor que a nossa corrente está apontando para a direita também. Tá. E os demais dedos no sentido de ΔL para o ponto P, onde o campo está sendo determinado. Então, ah, os outros dedos, eles vão apontar para onde você quer calcular o campo, vamos dizer assim, ok? Tá. Então, por exemplo, você pode fazer um problema assim, olha só, tem uma corrente passando aqui está apontando teu dedo, então coloca a tua mão assim, né? Tá. E aqui está o ponto P que eu quero calcular. Então, Uhum. os teus dedos vão apontar para lá, beleza? Então, se está Uhum. vendo, se está olhando para sua mão, você está vendo isso na sua frente, né? Tá. Muito bem. Sim. Agora, o que que ele vai dizer para nós aqui? Observe que a palma da mão estará no plano π da figura 13. Cadê a figura 13? O plano π é justamente a tua mão. Então é o plano onde está a tua mão. Assim, ó, a corrente flui nesse fiozinho, ponto P está aqui, a tua mão seria o plano, certo? Aham. Muito bem. Que legal. O sentido do campo será aquele de trás para frente da mão. Isto é, o sentido no qual a mão dará o empurrão. Então você pode dizer que o campo magnético, ele, vamos dizer assim, sai da sua mão. Imaginou a ideia? O campo saindo assim, Sim. fluindo em cima da sua mão? É Uhum. isso que está acontecendo, beleza? Essa é a regra da mão direita. Eu, particularmente, prefiro usar a pistolinha, né? Mas cada um usa o que preferir. Se você quiser usar essa regra aqui, ó, já até vou copiar para você e vou jogar no seu zap. Ah, Vamos tá. usar. Obrigada. Depois eu te mando esse livro, se for necessário, mano. Nossa, iria me ajudar muito. Não tem um livro, pelo menos, para ver a teoria e tal.
Mas eu suponho que se eles não te dão livro, eles não vão cobrar tanto assim. As provas de física costumam ser difíceis? É, e algumas sim, mas mais por conta do inglês, sabe, que tem alguns termos, algumas palavras que eu ainda não vi, né, por conta de ser física, que tipo, são linguagens da física, mas o professor ele deixa eu traduzir, então tá tudo bem. Entendi. Que maravilha. Ah, então, vamos voltando aqui. Beleza, tá aí as regritas, então, show de bola. Então, a princípio, tendo isso, tendo a fórmula, com a fórmula a gente acha o valor do módulo, né? O valor do campo magnético. O campo magnético vale, sei lá, 20 teslas, 50 teslas. Tesla é a unidade de campo magnético, tá bom? Ah, tá. E é isso. Daí, se você quiser saber o sentido das coisas, daí você tem que usar a regra da mão. Mas você não precisa usar a regra da mão para tudo, né? Só para encontrar o sentido, né? Para onde aponta o campo, para onde aponta a corrente, coisas do gênero assim. Então, ah, ele tá. Uma coisa assim que é bem interessante, talvez até mais rápida de fazer, para uma situação como essa, por exemplo, aqui, é a regra. Eu gosto de dizer que é a regra da mão direita 2, né? Porque ela vai te dizer para onde o campo tá rolando. Por exemplo, digamos que a gente tem um fio assim, tá? E a gente Uhum, sabe que a corrente está fluindo para esse lado aqui. Então você pode usar o seu dedão para indicar o sentido da corrente. Então, faça isso, né? Agora, só que agora você vai fechar a sua mão, se você estivesse segurando uma garrafa, ok? Então ok. você vai ter o seu dedo apontando para a direita e você tá vendo, tipo, os teus outros 4 dedos apontando para o seu rosto, certo? Com a tua mão meio em forma de conchinha, assim, certo? Aham, Isso. Então, o que que vai acontecer? É como se você estivesse pegando esse fio e você tá vendo, então, os dedos apontando para o seu rosto, mas se você girar sua mão um pouco, né? Tipo, joga ela para dentro, assim, como se você estivesse, sei lá, enrosqueando algo. Você vai ver, então, os dedos indo para uhum, dentro aqui do fio, certo? Então, você pode dizer que isso também é o que acontece com o campo magnético. Em cima do fio, o campo magnético está apontando para você e embaixo do fio ele está apontando para dentro da tela. Aqui está saindo da tela o campo magnético, aqui está entrando para dentro da tela o campo magnético, entendeu? tá, sim, aham, Portanto, são situações diferentes, né? Dependendo do que você está querendo calcular e tal, você vai ter que usar uma regra ou outra, né? Então aqui, né, foi isso. Então, numa outra situação pode ser outra regra. Por exemplo, o que a gente vai ver aqui é essa situação que eu acabei de falar, olha só. Direção. A direção do campo é sempre perpendicular ao plano da espira. Né, o que que é uma coisa ser perpendicular? Ela ser 90 graus. sim, É o que está uhum, acontecendo aqui. O fiozinho está aqui na mesinha. O campo magnético vem na nossa direção e sai da nossa direção, perpendicular, 90 graus. Ok? ok. Ok. Então, sentido. Regra da mão direita. Você pode usar aquela regra que eu estava explicando do empurrão e tal, ou pode fazer essa aí de segurar, né? Que eu acabei de mostrar também. Você usa a que for mais apropriada, beleza? E aqui intensidade, a intensidade você pode calcular pela lei de Biot-Savart, mas eu vou te dizer uma coisa, eu não sei se o professor vai cobrar essas coisas aqui, mas eu recomendo que você copie, tá bom? Então, Tá por bom, exemplo, copie essa formulinha aqui, ó, que é a equação do campo magnético mais geral que tem. Então anota aí, quando você terminar de anotar, você me fala. tá bom, vou anotar. Sem pressa, vai lá. Pronto. Certo, então tá aí. Mi0 é uma constante, o π você sabe quem é. O Uhum. Mi0 tá aqui, ó. Mi0 é 4π vezes 10 na menos 7. Se você quiser anotar aí também, que é mais uma das constantes que aparecem, né? Muito bem. Ok, Então, pronto.
Daí tem essa unidade, teslas, metro por ampere, muito bem. Daí agora que se você estiver querendo calcular o campo magnético de uma, de uma espira, de uma coisa circular, o pessoal adora fazer isso, a equação é essa, então anota aí. Daí você desenha uma espirazinha do lado, beleza? Para você Ok, saber do que se trata. pronto. Certo. Vamos continuando. Deixa eu pegar aqui. Ah, bem, então o que está rolando aqui? Ele está falando sobre. Meu, tá inventando um monte de moda, cara. Não precisa de nada disso aqui. Mas a questão é o seguinte: é aquela regra que eu te expliquei da mão lá, né? Se o campo aqui dentro da espira ele está saindo e vindo na nossa direção, que é o caso aqui desse pontinho, o professor já te explicou o que são esses pontinhos e xizinhos? Já, Tem que pensar que é uma Nossa, flecha. Então, se você sim. estivesse vendo a pontinha da flecha, é porque a flecha está vindo na sua direção, ok? E o Nossa, rabinho é muito porque ela agora. está saindo. Veja, né? O rabinho significa que ela está entrando na tela, que nem uma flecha, que quando você atira, está indo para longe de você, certo? Sim. Uhum. Então, E isso agora vamos aqui, precisar de decorar qual que é qual. agora você decorou. Então, pensa na flecha. Então, o campo aqui dentro, ele tem tudo a ver com a regra da mão que eu estava te falando, né? Coloque sua mão nesse canto que eu estou passando o mouse, sua mão direita, e você vai ver os seus 4 dedos apontando na sua direção, certo? Sim, Que é o que está acontecendo com esse campo. sim. Então a lógica é essa, por quê? Porque a corrente, ela está subindo aqui, né, onde eu estou passando o mouse, que nem o seu dedão que está apontando para cima, certo? Uhum. Isso. E assim vai, é sempre essas regras da mão direita aí, que é sucesso total. Então, agora você tem que ver essa outra aqui, né? Juntou um monte de espira. É a mesma equação, só que com o N na frente, sendo N a quantidade de espiras que tem, beleza? Ah, tá. Então, se tiver mais espiras, é só multiplicar. Muito bem, aqui tem um exemplinho, então preste bastante atenção nesse exemplinho para você poder fazer um parecidinho depois. Duas espiras juntinhas aqui, concêntricas, coplanares, de raio tal, ou uma menor que a outra, né? São percorridas pelas correntes elétricas I1 e I2. Então, como você pode perceber, né, se você fizer um desenho apropriado, você vai reparar que essas correntes, elas têm sentidos contrários, ok? Elas têm sentidos contrários, né? Vamos ver esse desenho aqui. Hum, Por exemplo, digamos essa corrente aqui, menina, quando ela chegar aqui em cima, essa corrente aqui vai ter o sentido para cá, certo? Imagina ela passando aqui, concorda sim, comigo? concordo. Agora vamos pensar nessa aqui. Vai ter o Ah, é sentido para. verdade. Sacou a ideia? Elas têm sentidos Sim. contrários, né? Uhum. Então, se elas têm sentidos contrários, elas vão ter efeitos contrários, eventualmente, Sim. né? Então tem que contar com isso, né? Tem que usar a regra da mão direita para saber o efeito que cada uma vai causar. Então, por exemplo, aqui, né? Vamos pegar a regra da mão direita aqui, e aqui em cima, então, eu estou vendo os meus dedos apontando na minha direção. Então, aqui fora, devido a essa corrente 2, nós temos apontando para fora. Então, pela lógica, aqui não precisa nem pensar muito. Aqui seria para dentro, certo? Certo. Essa parte aqui. Em todas as partes abaixo aqui seria para dentro. Tipo, se eu pensar aqui, aqui, será entrando na tela, certo? Sim. Bem, pelo menos em referência a esse 2 aqui em cima, né? Eu não pensei muito sobre a corrente 2 lá embaixo, mas aqui é isso. É. Agora, corrente. Chamei de 2 que eu sou um idiota aí, um. Agora, aqui, mesma coisa, vamos pensar na regra da mão direita. Aqui tá entrando. Meu Deus! Agora eu tô falando desse cara aqui, ó. Acho, cara, tá difícil que eu já tô na nona aula do dia. Tô podre de cansado e tô doente também. Tô com uma bactéria que eu descobri ontem. Que legal, tô morrendo. Meu Ó, Jesus. daí vai ficar, devido a esse cara, está entrando o campo, veja que eu estou usando a cor da corrente, né? Então, Sim. esse aí é da I2, o vermelho é da I1. Os campos. Putz, cara,
tinha colocado a mesma coisa. Deixa eu começar tudo de novo. Regra da mão direita. Estou apontando meu dedo, estou pensando na corrente vermelha. Estou apontando meu dedo para a direita. Vejo os dedos da parte de cima apontando para mim. Agora, se eu giro a minha mão, o campo está entrando. Então, para dentro. Ok? Sim. Isso. Ok. Agora vamos usar a mesma lógica para o I2. Meu dedão está apontando para a esquerda agora. Vejo os outros 4 dedos da minha mão entrando na tela. Então aqui é assim. Sim. Exato. Tá. Então, a ideia é essa. Agora aqui embaixo já seria assim. Uhum. Então são só alguns efeitos aí. Eu nem li o enunciado ainda, mas só algumas coisas que a gente já conversou e sendo aplicadas aqui. Vamos ver o resto. Caracterize o vetor indução magnética originado pela corrente elétrica I no centro O. Beleza. Então, pela corrente I1, né? Pela corrente I. A Uhum. corrente 1 é a nossa vermelha. Sim. E a gente já entendeu que a corrente 1, para baixo do fio, vai ser sempre isso aqui, certo? Sim. E Sim. aqui foi assim. Sim. Ah, mas se eu pensar aqui, professor, como é que vai ficar? Mesma coisa. Faz aí a regra da mão direita. Aqui tu consegue ver. Faz a tua mão aí, faz mesmo. Imagina tu tá pegando esse arame aí na mão. Aham. Tá apontando com a corrente para cá. Então teu dedão aponta para lá, certo? Fora ali você vê os dedos apontando para sua mão, mas se você virar um pouco sua mão, você vê eles aqui dentro, de novo, entrando, Sim. certo? Então, em Certo. qualquer região dentro da espira, esse negócio está entrando. Então, a I1 está entrando, ok? Ok. Seja aqui embaixo, seja em cima, seja no centro, dentro da espira ela está entrando. Muito bem, vamos ver ele falar sobre isso aqui. A. Considerando apenas a espira E1, o campo magnético que ela origina no centro terá as características mostradas na figura. Olha só, entrando, viu? Uhum. Regrinha da mão direita. Tá. Ora, ele quer saber também, não só se está entrando, saindo, qual é a direção, sentido. Veja, direção e sentido a gente já sabe. A direção é essa direção que normalmente a gente chama de direção Z, mas a gente aqui na física fala entrando no plano da tela, né? Ou da folha que tu estiver fazendo a conta. Então, essa é a direção, entrando no plano da tela. Tá. E o sentido, nós já entendemos que ele está, de fato, entrando, né? Para baixo aqui, vamos pensar assim, entrando. Saindo. Agora, qual que é o valor? Né? O valor você vai ter que jogar na fórmula. Então, fazer as contas. Então, Você pode usar a calculadora? posso, graças a Deus. Então, 4π, que é o μ0, você copiou, né? μ0 era 4π vezes 10 na menos 7. Aqui está a fórmula, né? Da espira, você também copiou. Sim. Por 2, o I1 é 10, de acordo com o enunciado. Quem que é o raio? O raio, ele falou que é 10π. Só que é Sim. 10π centímetros, tá vendo? E Sim. como a gente está falando de física, né? É sempre na unidade do sistema internacional, então é metros. Uhum. Então, 10 centímetros é 0,1 metros. Uma forma de escrever 0,1 metros é assim, 10 na menos 1. Mas você escreve do jeito que você quiser, tá bom? Tá. Daí ele cortou o pico pi, então nem precisou jogar na calculadora, só corta, né? Igual em cima e embaixo, corta, certo? Certo. Pegou nessa respostinha, beleza? Fechou. Esse foi o problema A. Determine o valor de 2 para que o vetor de indução magnética resultante no centro seja nulo. Ah, olha só. Nós temos aqui no centro, por efeito da corrente 1, esse campo que entra. Aham. Mas pela I2 tem um campo que sai. Aham. Então eles têm sentidos contrários. Vamos dizer assim, um é positivo e outro é negativo, certo? Certo. Porque eles têm sentidos contrários, eles estão um contra o outro. A gente precisa saber aqui qual deve ser o valor do I2 para que o campo ali seja nulo.
ok? O campo no centro seja nulo. Ok. Aí você pode pensar assim, se um é negativo e outro é positiva, é só eles ter o mesmo valor e pronto. Errado. A corrente, os campos de fato têm que ter o mesmo valor, mas as correntes não podem ter o mesmo valor. Por quê? Porque a corrente I2 está mais próxima do centro do que a I1. Concorda comigo? Sim. Ela está aqui, ó, mais pertinho, enquanto a I1 está lá longe. E se você anotou a fórmula, qual que é a fórmula da corrente numa espira mesmo? Me diz aí. B igual a Numa inspira, B igual a. Nossa, eu não sei como que fala. Micron? Micron zero? μ0, pode ser micro. Zero sobre 2 vezes I sobre R. Esse R é a distância até o ponto onde você quer calcular, entendeu? Tá. Então, a distância do I2 é menor que a do I1. Ah, tá. Entendi. Seja lá no centro, para que o campo gerado por ela lá no centro seja o mesmo, ok? Ok. Então, a ideia é essa. Portanto, para que a gente tenha que o somatório dos campos seja zero, a gente está querendo que o campo formado pela 2 menos o campo formado pela 1 dê zero, ok? Um é negativo e outro é positivo, você escolhe quem você quer deixar positivo ou negativo. Isso é uma questão de você que decide, ok? A Tá. coisa aqui é que os campos precisam ser iguais, certo? Os campos, não as correntes. Uma coisa é campo magnético, outra coisa é corrente elétrica. Tá. Sim, a corrente elétrica gera o campo magnético. E agora a gente vai colocar as fórmulas. A fórmula das espiras. μ0 sobre 2, você me falou. E aqui é o I, só que aqui é o I2. E aqui é o R2, o R da corrente 2. Aham. E vai ser agora tudo a mesma coisa, só que para 1, certo? Certo. Agora olha só que interessante, esse cara é igual, nem interfere. Beleza? Tá bom. Quando as coisas são iguais, a gente corta. Aham. μ0 é uma constante, o 2 também é uma constante, então a gente corta. Tá. E agora só ficou com os valores de corrente e de distância, que é o que eu venho falando aqui que realmente importa. O problema é saber qual é o valor do I2. Então a gente costuma isolar aquilo que a gente quer achar. Vai ficar R2, que passou, estava dividindo, foi para o outro lado multiplicando, tipo regra de 3, certo? Sim, certo. Você lembra, né? Lembro. Tá. Aí vai ficar aqui, isso. Então nós temos a distância R2, nós temos o que eu chamei de 2 aqui, se é I1. A 1 é a vermelha. Então eu Aham. escrevi errado ali. Então nós temos R2, I1, R1, e é o que o livro fez aqui, olha só. Fez a mesma coisa que eu. Igualou, ficou desse jeito. Tá. Daí agora ele substituiu os valores e encontrou a corrente que ele queria encontrar, jogando Uhum. os valores. Daí virou matematiquinha, né? Sim, Jogar na calculadora, etc. Pegou a ideia? peguei. Uhum. Nossa, muito, muito. Muito melhor É que. muito bom mesmo ver alguém que sabe fazer, ainda mais com um livro muito bem explicado como esse, né? Mas a gente só aprende quando a gente põe a mão na massa. Você Sim, sai com aquela sensação de, sei tudo quando o professor fala, mas daí eu vou fazer, não sei. Então agora você vai ter a sensação ruim de não saber fazer, provavelmente. Mas provavelmente. não tem problema, eu tô aqui para ajudar. Então faça o máximo que você puder sozinha e daí se o que tu não conseguiu eu faço, beleza? Tá bom. Muito bem, vamos ver esse problema 311 primeiro aqui. Caracterize o vetor de indução magnética. Bem, vamos fazer o 312. O problema é que o 312, como esse livro já é um livro de terceiro ano do ensino médio, no fim do ensino médio, ele já coloca umas questões assim meio barra pesada.
Ah, então, mas a física que eu tô fazendo aqui, porque é, é do terceiro ano do ensino médio. E como o final do ano aqui é no meio do ano, então tá. É tipo, eu acho que vai ser exercício, tipo assim, que o professor vai colocar, provavelmente. Saquei. Muito bem. Tá aqui o exercício. Você vai ter que fazer todo o esquema. Vai ter que ver ali pela regra da mão direita, onde que o campo está saindo, onde que o campo está entrando. E eu vou querer que você faça os desenhos como se você estivesse fazendo para a prova e me envie uma foto, tá bom? Jesus, tá bom. E não se preocupe de errar, você precisa me mostrar o que você consegue fazer sozinho ou não. Eu te enviei tudo que eu fiz aí. Então você. Ele está pedindo aqui, caracterize o vetor de indução magnética originado no centro. Ele quer saber qual vai ser o vetor aqui, né? Tipo que nem eu fiz antes, né? O que que eu fiz antes aqui? A gente estava forçando que no centro desse zero. A gente estava Uhum. controlando, então, qual é o valor da corrente para isso. Isso é o que está no problema que eu te enviei. Agora, o que que tu vai ter que fazer aqui? Mesma coisa, você vai ter que falar, vai ter que ver como é que fica a junção dos campos magnéticos aqui, utilizando a regra, né? A regra da mão direita. Vai ver Aham, se essa bobina de dentro aqui, a coisa sai, a coisa entra, né? Sempre usando o teu dedo aqui para, usando a tua mão, para saber se o campo sai ou entra, beleza? tá A bom. forma você já tem, então boa sorte aí. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, então faz um desenho bem bonito aí quando você estiver já sabendo as coisas, beleza? Tá bom, fechou. Se, por exemplo, uma das correntes for assim, saindo e outra, ou melhor, entrando e a outra saindo, então você vai ter que fazer um campo menos o outro campo, Uhum, ok? tá, Para daí fazer a sominha. Não sei se vai ser assim, acho que vai ser, mas você que vai ter que me dizer com a regra da mão direita, beleza? tá Daí bom. você faz essa conta aqui para achar o quê? Para achar o vetor indução, ou seja, a resposta final é a soma dos campos, ok? Que nem o que eu fiz aqui, né? Só que eu já queria que a soma dos campos desse zero. Isso aqui é um símbolo de soma, beleza? A soma dos Sim, sim. campos é Aham. zero. Aqui a gente está procurando quanto que vai dar a soma dos campos. Você vai fazer cada um deles, vai fazer a continha e vai chegar na respostinha, beleza? Ah, então a gente então não sabe se vai dar zero ou não. Não se sabe exatamente, é você que vai ter que dizer. Se eles Ah, tiverem o mesmo sentido, eles se somam. Se um for positivo, outro negativo, eles vão se subtrair, pode ser que zerem. Acho que não, porque eles têm correntes diferentes, né? Vai depender da distância, etc. Todas essas coisas, certo? É só a fórmula que vai te dizer isso, beleza? tá bom, Então tá bom, vou no banheiro e já volto. tá bom.
E aí, senhorita, como foi? Eu ainda tô tentando fazer, pera. Mas eu acho que eu tô conseguindo. Tá na Legal, mão. vá com calma, eu não tenho pressa nenhuma. O importante na aprendizagem é você perceber o que não sabe. Quem dizia isso era o Sócrates. Então faça aí o que errar, errou, me manda uma foto quando você achar conveniente, tá bom? Tá bom. É até bom eu ter ido no banheiro, porque esse negócio dos alunos ficar perguntando, professor, é isso, professor, é aquilo, tô certo, tô no caminho certo. Na prova não vai ter isso, né? É melhor Infelizmente. você já sentir a pressão agora e quando fizer aí, manda e é nóis, beleza? Tá bom. Uma pergunta, os PIs, eles cancelam, certo? Cancelam, né? Sim, se Quando tiver for pi embaixo, cancela, ah, exatamente. então tá. Pi embaixo, cancela. Tá, e só uma pergunta, o que seria o vetor, de indução magnética? É a soma dos dois campos, ou a junção, melhor dizendo, a junção. Né? Ou seja, você, Ah, não sei se você somou ou subtraiu eles, né? Isso vai depender do que você concluiu sobre o sentido, mas a junção desses dois campos ali no centro é o vetor indução magnética, tá? tá, então seria zero. Não sei. De novo, é você que tem que me dizer, a conta deu zero? Bom, porque o raio não é o mesmo, né. São quase o mesmo, mas não é o mesmo. O I2 ele tá mais próximo do centro do que o I1, Não, certo? Não? o raio é o mesmo. O raio é o mesmo? Mas praticamente iguais. É o mesmo, tu tem que considerar que é o mesmo. Se ele falou isso, é igual. Ai, Então tu colocaria qual valor ali no raio? no Tem que raio? colocar 2π nos dois casos. Tá.
que vai mudar de um para o outro é a corrente, né, que você já reparou, tenho Aham. certeza, Sim, sim. mas também eu acho que vai mudar o sentido. Um eu acho que vai estar apontando para cima e o outro para baixo. Ah, sim, é o I1 ai senhor, o Tanto I faz qual aponta para cima ou para baixo. A questão é que na conta, então, um é positivo e outro é negativo, ou seja, isso. você vai ter que subtraí-los, ok? Só que é importante você deixar claro qual que é o maior. Claro, é o I1 que é o maior. Só que você tem que saber se o I1 aponta para baixo ou para cima. Por quê? Porque como ele é o maior, é ele que vai dizer se a resposta está para baixo ou para cima. Se o vetor indução magnética lá no centro vai estar para baixo ou para cima, entendeu? É o maior de todos que vai dizer, porque é ele que ganhou o cabo de guerra, entendeu? Aham. Isso. Então vai lá, termine a conta e mande a foto. Nossa, eu não tô entendendo. É, Eu então você não entendi entendeu tudo, as coisas que eu falei na aula. sim, Você já não, sabe quem que vai ficar para cima ou para baixo aqui? mas como assim pra cima ou pra baixo? Regra da mão direita. Sim, sim, É o I1 ou é o I2? O I1 vai apontar para vai apontar para saindo da tela ou entrando na tela? O I1. vai apontar calma, saindo da tela. O I1 tá aqui. Sim. Então ele tá entrando na tela. É, desculpa, entrando. Nossa, eu pensei entrando, mas falei saindo, desculpa. Você desenhou o xizinho, o Sim, I1? desenhei. Então, beleza. E agora o I2, o que que vai acontecer? Também Bem, entrando pra tela. não, o I2 vai ter a Não? corrente aqui. Então você vai ter os seus dedos apontando na sua direção aqui. Então, saindo da tela. Alguma dúvida nisso? Coloque seus dedos aqui embaixo, nessa direção que o I2 está correndo, e veja os seus dedos apontando na sua direção, se você apontar seu dedo seu dedão para o lado direito, certo? Certo, mas, por exemplo, quando o I2, se ele for lá pra cima, perto do I1, ele não muda de direção? Ele não vai Não. o dedo não Em apontaria para o cima lado? dele, do I2 é assim, embaixo dele é assim. Só muda desse jeito. Tudo que tiver em cima é ponto, tudo que tiver embaixo é X, ok? Sim. Pega a tua mão e faz isso. Sim, Tu vai usar o teu dedão como um fio, como o I2 que eu desenhei ali, e você vai ver para cima sempre os quatro dedos apontando para o seu rosto, pensando no I2, certo? Ah, agora, no I1, o que que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa, você vai continuar vendo o seu dedão apontando para a direita no I1, cara lá de cima. Só que como você está querendo pegar uma região embaixo do seu dedão, você vai girar a sua mão, tá vendo? Tipo, girando a sua mão. Porque eu não tenho câmera aqui para te mostrar isso, mas você vai, tipo, girar a sua mão, assim. Como se você estivesse cavando com ela. Você não vai ver a mão entrando nessa região aqui? sim. Então O você I está vendo um entrando na tela e outro saindo da tela. Então os dois têm sinal ao contrário, trocados. Ok? Alguma dúvida? espera aí. Ah, não, espera. Tá, entendi. Tá, tá. Uhum. Maravilha. Então, depois é só jogar, ah,
Só jogar na fórmula e pronto, né? A gente tá falando de uma espira, né? Aham. Então vai ficar isso. Mas perceba que você tem que deixar claro que é um menos o outro, né? Sim, Menos o outro. Senão vai dar caquinha, certo? E é B, e é só R, não é R quadrado, né? Ou é é R só quadrado R. aqui? Certeza? Sim, Só R, isso mesmo. aham. Então, daí agora era só jogar os valores. Então veja, Sim. você precisa fazer sempre certinho o negócio da mão direita, porque se você não fizer certinho, você vai achar que é para somar, ou você vai pegar o cara maior achando que ele é o menor. Então esse tipo de coisa você tem que ficar muito esperta, muito esperta, muito esperta, muito esperta. Aqui não tem segredo, é só pegar sua mão e fazer a parada, sacou? Aham. Então tá bom. Então eu recomendaria que você fizesse o seguinte: eu vou te mandar o livro. Cadê? Vou te mandar esse livro agora e você vai pegar esses exemplos onde ele conclui qual que é a direção que a coisa aponta e você vai tentar fazer a mesma coisa com a sua mão, você vai tentar concluir a mesma coisa que eles, entendeu? Tá, Então, tipo, não precisa fazer conta. Esse negócio de sentido agora é mais importante você entender. tá bom. Então, eu te mandei o livro. Isso tudo tá na página, ó, 338. Você vai pôr no PDF 338. O livro está chegando. Beleza, Maria? Então, eu recomendo também muito fortemente que para a nossa próxima aula, que será no sábado, né, você Sim. tente revisar tudo que a gente fez, tente refazer de novo, né, tudo que a gente fez. Tem que terminar essa conta aqui, mas é só jogar os números na calculadora, né? Ah, tente refazer as continhas que a gente fez, tente refazer os exemplos, pelo menos, e tente dar uma lida no conteúdo que vem depois, nas próximas páginas, tá? Para você chegar assim mais espertinha, sabendo mais ou menos o que eu vou falar, beleza? Tá bom, beleza. Show de bola. Então,